Pronto. Eu queria ler uma passagem da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 9. É uma história a respeito de uma cura que Jesus realiza no seu ministério, que fala a cura de um paralítico. Diz assim, do versículo 1 ao versículo de número 8. E entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil, dizer perdoados te são os teus pecados, ou dizer levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se foi para a sua casa. E a multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. Louvado seja Deus. Nós lemos nessa passagem o milagre que Jesus operou na vida de um homem. E nós conseguimos perceber nessa passagem o lado humanitário que o ser humano tem. Esse lado humanitário que o ser humano tem, nós conseguimos ver na nossa época. Nós vemos, por exemplo, ONGs, nós vemos médicos, nós vemos doutores, nós vemos de alguma maneira o homem tentando aliviar o sofrimento de muitas pessoas que sofrem. É o lado humanitário que o homem tem. Nós vemos até muitas vezes empregos que são dados a pessoas que são paralíticos. Então, de alguma maneira, de algum lado, o homem ele não perdeu esse lado de preocupação com o seu próximo, esse lado humanitário. E nessa passagem nós também conseguimos ver esse lado humano, esse lado humanitário que o ser humano tem quando vê o seu sofrimento, o seu próximo em sofrimento. Nós vemos aqui nessa passagem um homem que era paralítico, que não andava, ele era coxo, e de alguma maneira, nós não sabemos se eram seus familiares, nós não sabemos se eram provavelmente seus amigos, e eles pegaram e levaram esse coxo, esse aleijado, até a pessoa de Jesus. E eles levaram até a pessoa de Jesus porque, por certeza, eles ouviram falar do que Jesus fazia, do que Jesus realizava. Como nós conhecemos a história de Jesus muitas vezes, nós vemos que muitos milagres que é difícil até acontecer muitas vezes hoje em dia, Jesus, quando esteve aqui entre nós, ele realizou muitos milagres. E a sua fama de ajudar, a sua fama de curar, a sua fama de dar vista aos cegos, de dar audição aos surdos, e assim sucessivamente, se espalhou. E esses homens aí com esse lado humanitário, vendo esse paralítico, também quiseram levar esse coxo, esse paralítico até Jesus. E diz a Bíblia que eles levaram numa cama, o aleijado deitado numa cama. Só que Jesus, ele tem um olhar muitas vezes diferente do nosso. Jesus ele consegue enxergar, ver muito mais além do que o sofrimento físico, muito mais além do que o sofrimento do dia a dia. Ele consegue também ver algo espiritual, ele consegue também enxergar o nosso coração, ele consegue enxergar o nosso íntimo. Porque diz aqui que quando eles foram até Jesus, no versículo 2, diz assim: Jesus, vendo a fé deles, e disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados estão os teus pecados. Jesus, quando viu aqueles homens levando aquele aleijado, aquele paralítico, Jesus conseguiu chegar muito mais do que um paralítico. Ele conseguiu também ver a fé que aqueles homens tinham. Então, vendo essa fé, Jesus admirou-se dessa fé. Agora, que tipo de fé que Jesus enxergou naqueles homens? É uma fé que nós recebemos por herança? É uma fé que nós recebemos por tradição? Nós vivemos num país cristão, ou melhor dizendo, um país católico, que foi colonizado por portugueses. Então, essa fé que Jesus viu neles é uma fé de tradição, é uma fé de herança religiosa. Essa fé que Jesus viu neles era uma fé descompromissada com o amor a Deus, era uma fé que desvalorizava os preceitos, as bases que o homem deveria ter com Deus em relação à adoração, à louvor, à gratidão, ou era uma fé na fé, ou era uma fé apenas de boca, humanamente falando. Então Jesus enxergou neles não apenas uma fé de tradição religiosa,
não apenas uma fé de boca, mas Jesus chegou neles uma fé genuína, uma fé verdadeira. Mas Jesus, como eu disse aqui, ele consegue enxergar muito mais daquilo que nós enxergamos. Nós temos uma passagem na Bíblia onde havia um coxo que pedia esmola no templo. Era um lugar altamente apropriado para se pedir esmola, onde as pessoas iam adorar a Deus, iam buscar a sua religião, adorar a Deus no templo, e nessa circunstância, o ser humano estaria mais aquebrantado, mais contrito, com o coração mais aberto para ajudar. E esse coxo que estava ali, ele tinha o seu sofrimento aliviado. Apesar de ser um coxo, as pessoas que passavam lá davam esmola, provavelmente com essa esmola que ele tinha, ele se alimentava, ele conseguia sobreviver. Na realidade, muitas vezes o que o mundo pode fazer pelo mundo, que a sociedade pode fazer pelo homem que sofre, é apenas aliviar o seu sofrimento. Então, tudo que nós podemos fazer para nós mesmos é apenas aliviar o nosso sofrimento. Mas chegando lá nesse momento, Pedro e João, e esse coxo vai pedir esmola, a Bíblia diz que Pedro olha para aquele aleijado e diz: olha, eu não tenho ouro e nem tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele homem saltou e começou a andar. Ou seja, Deus, ele pode fazer muito mais do que aliviar o sofrimento. Ele pode fazer algo muito maior do que aliviar o sofrimento do homem nesta vida. Ele pode dar algo muito mais especial, que é a salvação, que é o perdão de pecados que o homem necessita. E aqui, nesse caso, Jesus chegou muito mais do que um coxo. Ele chegou muito mais do que um aleijado. A Bíblia diz que Jesus disse para aquele homem: perdoados, filho, tem de bom ânimo, perdoados estão os teus pecados. Por que Jesus fala em pecado? Por que Jesus vê um homem aleijado que precisava de cura e ele vê um outro lado, ele vê uma outra esfera? Naqueles homens ele viu fé, mas de alguma maneira aconteceu algo que Jesus viu a mais. Jesus aqui diz no versículo 2 o seguinte: filho, tende bom ânimo. De alguma maneira aquele homem tinha fé, os seus amigos tinham fé, estavam levando ele até Jesus, mas Jesus enxergou, talvez no decorrer daquele caminho, que aquele homem começou a ficar desanimado. A fama de Jesus se espalhava, os seus amigos estavam com fé, levando eles até Jesus, mas de repente Jesus conseguiu enxergar também naquele homem que estava aleijado desânimo. Porque Jesus olha para ele e diz: filho, tende bom ânimo. Em algum momento começou a vir um desânimo. Nós não sabemos o que é, nós podemos ter a ideia do que seja. Jesus conseguiu enxergar no coração dele desânimo. Talvez no seu coração ele se sentia ingrato. Talvez ele pensou que não era merecedor. Talvez a sua fé começou a fraquejar. Talvez ele sentiu que não era merecedor de ser tocado por Jesus, ser abençoado por Jesus, de tal forma que ele não se achou digno por olhar para dentro de si e ver quem realmente era diante de Deus. O fato é que ele ficou desanimado. Mas aquele desânimo dele aquele desânimo dele não era a falta de solução do problema. Pelo contrário, aquele desânimo dele seria ali um passo para que Deus pudesse abençoar ainda mais a sua vida. Porque quando nós olhamos para dentro de nós e nós olhamos com sinceridade quem nós somos, que nós não somos perfeitos, que nós não somos falhos, que nós somos falhos, que nós erramos, que nós muitas vezes maltratamos, que muitas vezes nós não somos a pessoa boa que muitas vezes as pessoas pensam. Quando nós conseguimos enxergar e colocar isso para Deus, de quem realmente nós somos, que precisamos dele, é nessa hora que nós estamos nos humilhando, é nessa hora que nós estamos nos arrependendo. E esse homem se sentiu desanimado, mas mal sabia ele que era justamente o passo que Deus queria para que ele se chegasse a Deus. Porque a Bíblia diz que quando o homem se humilha, é que Deus o exalta. É quando o homem reconhece que ele é perante Deus, é que Deus tem a capacidade de abençoá-lo e restaurá-lo plenamente na presença de Deus. O fato é que aquele homem se sentiu desanimado, ou seja, o seu fracasso na realidade era o segredo do seu sucesso. Era ele humilde, era ele frágil, era ele desanimado, que Jesus poderia ali abençoá-lo e restaurar a sua vida. E a Bíblia diz que Jesus diz: filho, tende bom ânimo, perdoados estão os teus pecados. Então Jesus viu muito mais do que um aleijado. As pessoas em redor só viam um aleijado, mas Jesus ouviu alguém que precisava de salvação. Jesus viu alguém que precisava de arrependimento e disse: perdoados estão os teus pecados. Essa palavra pecado no nosso dia me incomoda muito.
Existem até religiões que não usam mais a palavra pecado, dizem erros cometidos. Porque o pecado é uma palavra ultrapassada, uma palavra que incomoda, são erros cometidos. E quando se reconhece que é algum pecado, hoje nós vivemos numa sociedade da relatividade, não há certo e nem errado. Mas o fato é que, se nós olharmos para a sociedade que nós vemos, por mais que nós descartamos essa palavra pecado, nós vemos as consequências dele no mundo em que nós vivemos. Nós vemos, por exemplo, dificuldades nos relacionamentos entre homem e mulher, entre pais e filhos. Nós vemos dificuldades na sociedade, nós vemos corrupção, violência, drogas. Nós vemos um mundo conturbado. Nós vemos um homem que tem tudo e pode tudo, mas ao mesmo tempo a sua alma está doente, a sua mente está com problemas. Nós vemos o suicídio aumentando. Nós vemos problemas mentais aflorando cada vez mais. Então, por mais que o homem descarte essa palavra pecado, as consequências deles estão aí. Nós poderíamos dizer, o homem poderia dizer, não, é porque nós não fazemos o que nós queremos. Se nós pudéssemos fazer o que nós queremos, então os problemas seriam resolvidos. Mas na realidade o homem está fazendo o que ele quer. O homem muitas vezes virou as costas para Deus. Então, se o resultado do pecado são essas coisas que eu estou dizendo aqui nesse exato momento, consequência, droga, corrupção, violência, problemas mentais, suicídio e tantos outros mais problemas que existem na humanidade, é justamente porque o homem resolveu seguir o seu próprio caminho. Há quanto tempo o homem já não tem seguido o seu próprio caminho? E o resultado dele seguir o seu próprio caminho é que os problemas estão acontecendo ainda mais. Mas aí o texto continua. E eis que alguns dos escribas diziam, ele blasfema. Esse homem blasfema. E por que ele blasfemava? Porque desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, o homem acreditava que só existe um que pode perdoar pecados, e esse é Deus. Foi ensinado para os judeus, foi ensinado no Antigo Testamento, foi ensinado para a cristandade que só existe um que pode perdoar pecados. Não sou eu, não é você, não é o homem, somente um que pode perdoar pecados, e esse é Deus. Então, quando Jesus diz, perdoados estão os teus pecados, aqueles homens se escandalizaram com os fariseus. Quem esse homem pensa que é? Quem ele pensa que é para dizer que pode perdoar pecados? Então, eles se escandalizaram por essa verdade. Por isso é que vai dizer, no versículo 4, mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, diz, por que pensais mal em vossos corações? Olha, o que é mais fácil? Dizer, perdoados estão os seus pecados, ou dizer, levanta e anda? Então, para Jesus perdoar pecados, ele teria que ser Deus. Porque só um pode perdoar pecados. Então, aqui o versículo 3 diz, esse homem blasfema, esse Jesus, ele blasfema, porque não compreendiam esta realidade, que somente Deus poderia perdoar pecados, e se fosse Deus, ele também poderia perdoar pecados. Mas o fato é que Jesus diz que esses homens cogitaram mal em seus corações. Eles cogitaram mal em seus corações. Quando o homem ele vai falar, quando o homem não sabe quem Jesus é, quando o homem não tem discernimento de quem Jesus é, o homem cogita mal em seu coração. Ou seja, quem é esse homem que pode perdoar pecados? Então mostra que ele não sabia quem Jesus era. Quem esse homem pensa que é? Eles não sabiam a identidade de Jesus. Então, quando o homem não sabe quem Jesus é, a sua real identidade, ele vai errar tanto na sua vida social como na eternidade. Ele erra nessa vida e também tem reflexo na eternidade. Quem Jesus é? Jesus é Deus. Jesus é o Filho de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Interessante notar que os homens sabem quem todo mundo é, mas não sabem quem Jesus é ainda em nossa época. Os homens sabem quem são os principais filósofos, quem são os principais sociólogos, quem são os principais cientistas. Hoje em dia, até quem não é importante é famoso, através das redes sociais. Sabe o que a pessoa come, sabe o que a pessoa vive, como a pessoa vive, para onde a pessoa viaja, sabe até quem não é importante, até quem não é importante nas redes sociais. Mas muitas vezes não sabe quem Jesus é. Jesus é o Filho de Deus que habitou entre nós, se fez carne, veio dar a sua vida pela humanidade, para restaurar o seu coração. Mas não saber quem Jesus é, também traz consequências.
Se você não sabe quem Jesus é, você também vai trazer consequências na vida social. Como é que está na sua sociedade hoje? As bases da sociedade estão sendo atacadas. A família é a base da sociedade. Os valores judaicos cristãos, a qual nós aprendemos de geração culturalmente, que estabeleciam uma família, uma ordem social, tudo isso aí está sendo atacado dia após dia. Hoje não são muitas vezes os pais que educam os filhos, são as redes sociais que educam os filhos. Então, se você examinar cada segmento da sociedade, você começa a perceber que cada princípio, que cada ensinamento que nós recebemos dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos antepassados, tem sido atancado como nunca em nossos dias. Então, você não saber quem Jesus é, você tem reflexo também nessa vida. Quem é esse Jesus? Por que ele não permite isso? Por que ele não permite aquilo? E assim, o nome de Jesus tem sido perseguido, o nome de Jesus não é mais respeitado, se fazem filmes, novelas, combatendo aquilo que nós aprendemos desde a infância numa sociedade judaico-cristã. Mas não saber quem Jesus é traz consequências também na eternidade. Quando o homem não sabe quem Jesus é, a religião se torna um caminho. Quando o homem não sabe quem Jesus é, a sua bondade, a sua caridade se torna um meio para que ele venha ter a salvação. Quando o homem não sabe quem Jesus é, ele se perde na questão da eternidade. Mas quando o homem sabe quem Jesus é, a religião não é o caminho, Jesus é o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Religião não salva, quem salva é Jesus. Ele deixou claro isso para nós. Quando o homem sabe quem Jesus é, ele é salvo não pelos seus próprios méritos. O apóstolo Paulo disse: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Quando o homem sabe quem Jesus é, não são os seus méritos que o salvam, é os méritos de Jesus que salvam o homem. Quando o homem não sabe quem Jesus é, o homem acha que Deus tem a obrigação de perdoá-lo. A Bíblia diz que estava 2 ladrões na cruz, um percebendo, vendo o sofrimento de Jesus, vendo as pessoas ali blasfemando de Jesus. Ele no começo começou a perseguir Jesus, mas depois ele foi vendo a atitude de Jesus de paz, de segurança, de amor, de misericórdia. A Bíblia diz que ele começou a se arrepender, e o outro começou a falar: mas tu não é filho de Deus? Tu não salvou os outros? Salva nós também, tira-nos daqui da cruz também. E o outro olhou para o ladrão e disse: olha, homem, nós estamos aqui porque os nossos atos merecem. Nós estamos aqui porque nós cometemos o que é errado mesmo, mas esse Jesus nenhum mal fez. Ele olhou para ele e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Jesus disse o que para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, na hora da morte, ele se arrependeu dos seus pecados. Mas um outro homem dizia o quê? Tu não é filho de Deus? Desce daqui e tira nós também, como se Deus tivesse a obrigação de perdoar o homem. Não é Deus que tem a obrigação de perdoar o homem, é o homem que tem a obrigação de se arrepender dos seus pecados. Deus é amor. Deus, ele é amor. Mas para que o homem experimente esse amor, o homem tem que buscá-lo. Não fomos nós que erramos, não foi o Deus que errou, foi o homem que errou. Então a Bíblia diz que quando o homem não conhece Jesus, ele acha que o homem tem a obrigação de perdoá-lo. Mas quando o homem conhece, sabe quem Jesus é, o homem reconhece que tem a obrigação de se arrepender e caminhar e ir em direção a Jesus Cristo. Portanto, existe uma diferença. Se você não conhecer Jesus, a religião vai salvar. Se você não conhecer Jesus, os seus méritos valerão. Mas quando você conhece Jesus, Jesus é o caminho. É os méritos de Jesus derramando o seu sangue na cruz do Calvário pelos nossos pecados e disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Pai, está consumado. Ele morreu por todos os homens para dar vida e vida com abundância e dar perdão de pecados. Mas o texto aqui também continua. Versículo 5, qual é mais fácil dizer, perdoados são os teus pecados, ou dizer, levanta e anda? É claro que era mais fácil dizer, perdoados são os pecados. Mas se ele levantasse aquele homem, se aquele homem fosse curado, ele ia mostrar que ele tinha poder para perdoar pecados. E a Bíblia diz aqui, no versículo 6, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então o paralítico, levanta,
toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se, foi para a sua casa. E a multidão, vendo isto maravilhoso, glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. Ou seja, Jesus provou quem ele era, que ele era Deus, que ele tinha poder para perdoar pecados, e disse, levanta e anda. E o homem levantou, pegou o seu leito, pegou a sua cama, Jesus disse, vai para a tua casa. O milagre aconteceu, provando que ele tinha poder para perdoar pecados. Mas qual era o sofrimento daquele homem? Era a sua cama. A cama daquele homem simbolizava o seu sofrimento. Aquele homem andou, disse, olha, agora pega aí o símbolo do teu sofrimento, que é a tua cama que te carregou a vida toda. Mas agora, não é você que vai, não é a cama que vai te carregar, é você que vai carregar a tua cama. A cama simbolizava o sofrimento da sua vida, a sua angústia, o seu tormento, mas agora ele tinha força para levar a sua própria cama, ou seja, ele tinha força para levar a sua própria vida. Ou seja, quando o homem entrega a vida a Jesus, quando o homem entrega a vida a Deus, ele recebe força para a sua vida. Ele consegue vencer as dificuldades, ele consegue vencer as lutas, porque antigamente é o sofrimento que levava ele, mas agora ele tem força para vencer o sofrimento, porque Jesus está com ele agora. A Bíblia diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Não importa o sofrimento que o homem tenha, não importa a quantidade de tempo que ele venha a sofrer, mas se ele crê em Jesus, se ele for salvo, nada mais importante é do que isso. Ele recebe força de Deus para vencer as lutas, as dificuldades, ou seja, ser forte. Você agora vai levar a sua própria cama, levanta a tua cama. Mas isso também para o quê? Agora vai para a tua casa. Jesus Cristo, ele só gosta de mandar alguém para casa quando ele resolve o problema. Pega o teu leito, pega a tua cama e vai para a tua casa. Jesus só gosta de mandar alguém para casa quando ele resolve o problema. Olha, o teu problema está resolvido. Você muito mais do que foi curado, você foi salvo, perdoado dos teus pecados. Tem muita gente que volta para casa sem estar com o problema resolvido. Mas aquele homem tinha sido curado. Jesus só gosta de mandar alguém para casa quando ele resolve o problema. Mas muita gente volta para casa sem ter o problema resolvido. Muita gente diz, não, mas eu já ouvi o evangelho, eu já ouvi a palavra, eu já ouvi a pregação. Você ouviu. Mas ouvir não é crer. Ouvir não é experimentar. Ouvir não é receber. E volta com o problema para casa de volta. E volta com a mesma angústia, com os mesmos problemas, com as mesmas dificuldades. Mas Jesus não mandou ele voltar para casa, ele foi porque quis. Jesus não disse, volta para a tua casa, sem resolver o problema, sem resolver a dificuldade da sua vida. Ele volta para casa sem Jesus ter mandado. Porque Jesus, meus amigos, só manda para casa quando ele resolve o problema. E para ele resolver o problema, é preciso fé, é preciso entregá-lo. Salvação é experiência. Hoje eu cheguei aqui medroso, meio de dentista, para sentar naquela cadeirinha ali, mas eu preciso confiar na doutora Ívida, que ela vai cuidar bem de mim e vai fazer tudo direitinho. Eu preciso confiança. Nós, quando vamos sentar numa cadeira, nós chegamos num ambiente, vamos sentar numa cadeira, nós não ficamos medindo a cadeira. Nós não ficamos ali sentindo o peso da cadeira, meio desconfiado. Será que essa cadeira vai me aguentar? Será que essa cadeira aqui vai aguentar o meu peso? Será que essa cadeira aqui vai me suportar quando eu sentar ela? Nós não fazemos isso quando sentamos numa cadeira, chegamos num ambiente para sentar. Nós apenas sentamos, porque nós confiamos que aquela cadeira vai nos aguentar. Assim é a fé. Fé é confiança. Fé é saber que ninguém mais pode fazer por nós algo tão maravilhoso daquilo que Jesus fez, que foi morrer por cada um de nós na cruz do Calvário. O seu sangue derramado foi por cada um de nós. Quando nós sabemos isso e dizemos, Jesus, entra no meu coração, muda a minha vida, e ainda que possamos ser pessoas boas, pessoas trabalhadoras, ou ainda que possamos ter alguma enfermidade, Jesus consegue enxergar muito mais do que as coisas externas. Ele consegue enxergar a real condição
do nosso coração. E quando nós depositamos fé em Jesus, Ele perdoa os nossos pecados, Ele dá paz à alma e dá vida com abundância. Isto é fé, é confiar. O apóstolo Paulo disse: se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres, serás salvo. É necessário saber quem é Jesus. E não saber trará consequências aqui e agora, como também na eternidade. Jesus é amor e Ele deu sua vida por cada um de nós. Mas só terá feito quando nós experimentarmos, quando nós voltarmos em nossa vida. Por isso, muitas vezes, Ele disse: vinde a mim. Olha o verbo, vinde a mim. É experimentar, venha. Olha o verbo, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem de mim se alimenta, trazendo para si. Eu sou a água da vida, quem beber dessa água da vida. Ou seja, não adianta saber algo bom, se nós não pudermos tomar uma decisão de dizer: Senhor, eu quero. Senhor, eu quero. Entra. Eu quero te aceitar, eu quero te experimentar. É nesse momento que as coisas mudam, porque Jesus só gosta de mandar para casa quando Ele resolve o problema. Mas às vezes nós somos precipitados. Muitas vezes nós voltamos para casa sem resolver o problema. Amém? A irmã Evna? Quer fazer uma oração? Posso? À vontade. Vamos lá. Senhor meu Deus, meu Pai, nós te damos graças, Senhor, nesta manhã, por essa palavra, Senhor. Como é bom te servir, Jesus. Como é bom, meu Deus, ouvir a verdade. Nós vivemos numa sociedade, meu Pai, judaico-cristã, mas poderíamos dizer que existem outras religiões no mundo. Mas somente esta é sincera, para dizer que Deus é santo, que Deus é amor, que Deus é justiça. Somente a Bíblia é sincera em dizer, meu Deus, quem realmente nós somos. Pecadores que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas por causa do pecado nós passamos a seguir os nossos instintos. E o resultado é o que nós estamos vendo hoje, Senhor. Mas, meu Pai, nós queremos te pedir nesta manhã, que eu possa abençoar, Senhor, esta palavra. E o que eu não posso fazer, meu Deus, pela minha pequenez, que tu possa fazer pelo teu Espírito Santo de grandeza, convencendo o homem do pecado, do juízo e da justiça. Que os homens possam se render a ti, Jesus Cristo, e experimentar o grande amor de Deus, que enviou Jesus Cristo. Porque Deus amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas venha a ter a vida eterna. Por isso, fala aos corações pelo teu Espírito Santo. Convence, opera nesta manhã. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado